Então, brasileiros, nós temos que entender o seguinte: nós estamos num momento crucial, onde, graças a Deus, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo está tendo atenção com o nosso país. Então ele disse que a gente tem que agradecer a Deus por Trump, pela atenção que o Trump está nos dando. Então a gente já falou só para encerrar essa questão, depois a gente fala do Marcos Duval, a gente já falou por aqui que é um tiro no pé do presidente Trump, né? É uma bomba econômica que ele está colocando no próprio colo, no colo do eleitor norte-americano, que vai pagar mais caro pelo seu café, pelo seu suco, pela sua carne, entre outros produtos. E a família Bolsonaro? Não é um tiro no pé também? Você acredita que eles imaginam ser possível que o Brasil venha ceder e simplesmente anule? Qual vai ser o caminho institucional para anular o processo do Bolsonaro? Como a gente chegaria a essa saída que eles estão propondo? Eles acham que é possível um negócio desse? Ou se não, que estratégia é essa, Miguel? Para onde eles querem chegar com isso? Não é possível. Eles perderam essa batalha, né? Eles perderam essa guerra. Eles estão acabados, né? Agora estão aí chorando. O Eduardo Bolsonaro está exilado, né? Autoexilado nos Estados Unidos. Não vai poder voltar por um bom tempo, né? Por exemplo, a ideia de que ele poderia vir a ser secretário de algum estado brasileiro está fora de cogitação, porque ele não vai poder ficar no Brasil, ele vai ser preso se ele chegar ao Brasil, vai ter um processo pesado contra ele. O Jair Bolsonaro, ele já está preso, né? A verdade é essa, o Jair Bolsonaro foi preso, né? Ele está tendo que ficar, está com uma coleira no tornozelo, né? Uma tornozeleira, não pode sair de casa de final de semana, está em prisão domiciliar, basicamente, né? Como se tivesse uma prisão semiaberta, né? E mesmo assim, ele não pode sair de Brasília, passaporte retido, está preso mesmo. É importante para cessar a atividade eleitoral que ele vinha fazendo antecipada. Ele estava em verdadeira campanha antecipada, né? Pelo país. Exato. Né? Está com as redes sociais bloqueadas, o que é correto, né? Então, as coisas estão caminhando, as instituições estão funcionando no Brasil, e estão sendo alvo de objeto de inveja no resto do mundo. Né? Você lê os editoriais de jornais europeus, ou o Partido Democrata americano, a maioria dos americanos admiram o Brasil. O Trump, a última pesquisa, o Trump caiu para 37% de aprovação com 200 dias de mandato, e fazendo um mandato totalmente populista. Populista, assim, do ponto de vista da propaganda, né? Propaganda, mas vai estourar na cara dele. Né? Vai estourar, o tarifaço vai estourar na economia americana com muita força. Isso aí, economia é uma ciência. Entendeu? Uma ciência. Tem gente que fala que não é ciência, porque economia, os economistas erram muito, os economistas erram muito, mas tem coisa assim que não dá para errar tanto. Né? Se você tem os economistas do mundo inteiro, de todos os países do mundo, dizendo para os Estados Unidos: olha só, vocês estão completamente malucos. Essas tarifas aí, primeiro que elas interrompem um processo de negociação em curso no planeta todo, há 50, 60 anos, ou mais, né? Desde a inauguração da ONU, desde o final da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né? Depois da fundação da Organização Mundial de Comércio, né? Que é um acordo tácito, mas muito importante, de toda a humanidade, de acordo com alguns princípios básicos de comércio, de respeito mútuo entre os países, que o mundo foi construindo, e sério que você quer romper com tudo isso? Entendeu? Então, o Trump, os Estados Unidos, ele tá usando o capital político que ele tem hoje. Essa coisa, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro falar: não, a maior potência bélica, potência militar. Mas não é mais tanto. Não é mais tanto. Entendeu? De uns anos para cá, os Estados Unidos foi ultrapassado pela China, está bem claro. Está bem claro isso. O serviço militar ainda não, né? Eu acho, na minha opinião, sim. Entendeu? Porque você tem. Sim, porque a questão militar não é só militar. Né? A questão militar é qual o seu poder de manufatura, qual a sua segurança energética. Você não ganha uma guerra só com um estoque
de míssil. Consegue manter se você tiver energia redundante, se você tiver infraestrutura interna, uma boa manufatura. É assim, todas as guerras do mundo foram vencidas assim, por uma boa estrutura econômica, industrial, e de independente, e uma cultura política, uma cultura dentro do país. Né? Os Estados Unidos não têm condição. Tanto que eles não ganham guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Eles perderam para o Vietnã, que era um país 1000 vezes mais fraco que eles. Saíram com o rabo entre as pernas do Vietnã. Perderam do Afeganistão, o país mais pobre do mundo. Não, o Talibã está lá. Quem está governando o Afeganistão? O Talibã. Torraram 3 trilhões de dólares para o Talibã estar lá de volta. Entendeu? O Iraque tá aí de volta, não tem nenhum domínio americano mais, entendeu? Eles não ganham mais nada. Eles perderam do Iêmen agora, também um dos países mais pobres do mundo. Pediram arrego, fingiram que o Iêmen tinha pedido cessar-fogo. Eles pediram cessar-fogo. O Iêmen ia destruir os porta-aviões deles. Entendeu? Sabe o que eles gostam de fazer, os americanos, assim como os israelenses? Eles gostam de ganhar guerra contra civil. Assim, tipo Gaza, né? Jogar tenda, jogar míssil, jogar um míssil de 30 milhões de dólares num acampamento de tenda de plástico cheio de criança. Aí é fácil ganhar guerra, né? É fácil ganhar guerra. Quero ver eles fazerem uma guerra contra a China, contra a Rússia, né? Eles não conseguem fazer guerra contra adulto, né? Contra um país que tem um pouco mais de capacidade. Eles não têm essa força toda. Esse orçamento militar americano, essas bases, tudo corrupção. Tudo arma velha, tudo bando de vagabundo no mundo inteiro, aquelas bases, aqueles americanos fingindo força. Não tem mais força nenhuma. Entendeu? Não quer dizer que não acha os Estados Unidos uma potência, mas não é mais uma potência como era. Os Estados Unidos é uma potência do ponto de vista cultural, e que não é a galera de direita, não é a galera reacionária do Trump. Tudo isso eu acho que a esquerda tem que ficar ligada. Os Estados Unidos têm uma potência na área acadêmica, científica, que está sob ataque da direita americana. Por que está sob ataque? Porque a ciência americana, como toda a ciência, ela não é fascista, né? Ela não é assim viciada em nacionalismo de direita. Ela é uma ciência, ela é democrática. Ela quer um bem da humanidade em função, não porque também são santos, né? Mas pela própria estrutura mental do que é ciência, do que é a estrutura simbólica do que é ciência. Você tem que conversar. Se você é um cientista de verdade, você não pode ter raiva de um cara que é um cientista da Tailândia porque ele é diferente, porque ele pensa diferente de você. Você, se é um cientista, você vai pensar, qual é a troca científica que eu posso fazer com ele? A maneira de pensar do cientista é diferente do político, do militante político. Que é bom. Né? De certa forma, também é uma posição política. Né? De certa forma. A ciência, ela também tem por trás uma posição política de tolerância, de ver, de respeitar o outro. Coisa que o fascismo não tem. Por que a Alemanha perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial? Porque o Hitler não conseguia. O Hitler expulsou seus cientistas. Né? A Alemanha tinha potencial de fazer bomba atômica. Ela expulsou o Einstein já antes. O Einstein correu, né? O Einstein não aguentou o clima fascismo da Alemanha já anterior, correu cedo. Não aguento isso aqui não, saiu fora, foi morar na Suíça, depois nos Estados Unidos. Entendeu? E vários outros saíram de lá. Aí perdeu densidade intelectual. Isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Isso é uma fuga séria dos Estados Unidos mesmo, né? Então, estão perdendo. A Universidade de Harvard é bem sintomático dessa ambiente hostil que ficou para a parte da intelectualidade norte-americana dentro do seu próprio país. Exato. Você tem ataque. Agora, por exemplo, a embaixada americana, mas todas no Brasil, mas acho que é no mundo inteiro isso, ela tem uma nova determinação que ela vai examinar a sua rede social para estudante, né? Mas acho que para todo mundo também. Mas anunciou assim oficialmente, fizeram uma postagem na rede social que todos os estudantes
tem que ter rede social aberta, pública, para ser examinadas pela embaixada para conseguir o visto de estudante dos Estados Unidos. Nunca vi uma coisa mais patética na minha vida. Entendeu? Nem a Coreia do Norte faz isso. China não faz isso. O Brasil não passa pela cabeça. É tão fora da realidade. Imagina que patético se para entrar no Brasil, para estudar no Brasil, a gente tivesse que examinar se o cara falou mal do Lula, ou do Bolsonaro, ou de alguém. Para um brasileiro, o brasileiro tem uma cultura realmente democrática. Seria tão ridículo para um brasileiro pensar uma coisa dessa? Não, pelo contrário. Então, isso que os Estados Unidos se tornou. Está caindo dramaticamente o turismo lá, estão perdendo dinheiro. Eles já estão perdendo. E o que está acontecendo lá é aumento, eles estão tarifando. Já tem tarifa. Está aumentando a receita de tarifa, o que é uma receita no pobre. Toda essa questão da tarifa é para taxar o pobre americano. Quem paga a tarifa da importação é o pobre. Porque o pobre toma café. O rico não. Qual é a diferença para o rico se um café custa $20 ou $25? Para um rico americano, não faz diferença. Se o suco de laranja aumenta 30% ou 50%. Para o rico americano, isso não faz diferença. E cai como uma bomba sobre a classe baixa americana. Então, o que o Trump faz? Ele tira o imposto do rico e aumenta dramaticamente a tributação do mais pobre. É um Robin Hood às avessas. O governo é radicalmente reacionário de outra direita. É bom para a gente mostrar para os brasileiros o que eles querem fazer aqui. Fuder o pobre brasileiro, ferrar o pobre brasileiro, reduzir os salários de todo mundo, deixar todo mundo na mão do palhaço, desesperado, sem dinheiro, que nem... Inclusive o que eles fazem em Gaza, né? Em Gaza é um grande showroom da direita mundial para o mundo todo. Olha o que a gente vai fazer com vocês. O Petro que sacou, o presidente da Colômbia. Isso é que eles queriam fazer com o sul global todo. Nos transformar num bando de desesperado, mutilados, feridos, morrendo de fome, sem hospital, para trabalhar de graça para eles. O sul global todo. Isso que eles queriam.